Olá, irmãos! Estamos dando início a mais uma aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estamos estudando as doutrinas cristãs, começando o nosso estudo pela doutrina do pecado. Nós vimos em aulas anteriores a origem do pecado, a natureza do pecado e também sobre o conhecimento do pecado. Hoje nós vamos estudar a relação do crente, a relação do cristão com o pecado. E damos início então a esta aula com uma oração. Senhor Deus, obrigado por estarmos mais uma vez aqui. Obrigado por esta aula da Escola Dominical. Que o Senhor abençoe a cada um que nos assiste. Que a Tua palavra, ó Deus, possa alcançar os corações de todos, nos dando a iluminação para a compreensão da Tua palavra. Fica com a Tua igreja e abençoa a Tua igreja em todas as suas atividades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema é a relação do cristão com o pecado. É tudo aquilo que nós falamos já sobre essa doutrina do pecado, o que ela tem a ver conosco, o que acontece conosco, que somos transformados por Cristo e regenerados por Cristo. E para compreender este tema, então, nós temos que dividi-lo em duas partes e falar sobre a relação do cristão em relação ao pecado sob a lei e a relação do cristão em relação ao pecado sobre os evangelhos. Hoje nós vamos falar então sobre o pecado e a lei. O nosso texto encontra-se lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. No capítulo 7, a partir do verso 7 até o final deste capítulo, Paulo então vai tratar desta questão, lei e pecado. E ele até neste capítulo 7 vai fazer uma espécie de autobiografia. Ele está, ao mesmo tempo que ele fala conosco, ele está demonstrando tudo o que aconteceu com ele na vida dele em relação à lei e ao pecado. Então diz lá Paulo no capítulo 7, no verso 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então Paulo faz a sua abertura para tratar desta questão, falando sobre a lei. Qual é a função da lei? A lei aponta para o pecado, a lei demonstra para o pecado. A gente pode dizer então que a lei, existe um tríplice aspecto da lei. A lei, primeiramente, ela funciona como um espelho. Ela é um espelho que reflete a justiça de Deus. E ela, quando nós olhamos para a lei, ela também nos mostra a nossa situação e mostra o nosso pecado. Mas a lei também, ela tem um aspecto que é um aspecto civil. A lei serve para refrear o mal. Refreando o mal, a lei está sob a sociedade, de modo que todas as pessoas devem cumprir aquilo que a lei está dizendo. E ao mesmo tempo, a lei serve de guia. Ela é o nosso guia. Como diz o próprio apóstolo Paulo, ela é o nosso ensinador, o nosso pedagogo. Ela nos mostra o caminho, para seguirmos a Cristo e para seguir os mandamentos de Deus. Para todos os regenerados, ela mostra as boas obras de Deus. Ela mostra aquilo que Deus requer de cada um de nós. E ao mesmo tempo em que há este tríplice aspecto da lei, a lei como espelho, a lei servindo para refrear o mal e a lei que serve de guia, ela vai demonstrar também toda a vontade de Deus para nós e para a nossa vida. Por isso que no nosso texto aqui, Paulo então faz essa comparação. Ele usa de uma retórica
E ele pergunta, estou dizendo que a lei é pecaminosa? Claro que não, diz Paulo. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei dissesse não cobice. Então, a lei que vem lá desde o Antigo Testamento, desde lá no livro de Êxodo, né, através lá do Código da Aliança e dentro do Código da Aliança, os 10 mandamentos, toda esta lei está mostrando o caminho de Deus e a vontade de Deus para nós. A ela nós devemos seguir, a ela nós devemos observar. Mas nós devemos compreender bem também um outro aspecto que Paulo ensina e que Paulo fala. Lá no capítulo 6, no capítulo anterior a deste que estamos estudando, no verso 14, Paulo faz a seguinte afirmação: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então nós temos que fazer esta distinção e compreender bem esta palavra do apóstolo: não estáis debaixo da lei. A lei ela tem uma dupla função. Ela tem normas que são aquelas normas cerimoniais que regia lá o culto no Antigo Testamento, o culto no templo lá de Jerusalém, e tem um aspecto da lei que é o aspecto moral. Sob as normas cerimoniais, é esta parte da lei que trata exclusivamente das normas cerimoniais que ela não tem mais efeito sobre nós. Toda esta parte foi abolida pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nós seguimos a Cristo, aceitamos a Cristo, estamos, portanto, regenerados, nós somos justificados e justificados sem precisarmos de cumprir aquelas determinações cerimoniais da lei. Mas o segundo aspecto que a lei trata também é a lei moral com todo o ensinamento moral que vem através do Decálogo, que vem através de todos os ensinos que se encontram lá nos livros da lei, nos livros de Gênesis até o Deuteronômio, principalmente aquele ensinamento constante lá do livro de Êxodo, que é o Código da Aliança, e do livro de Levítico, que é o Código da Santidade. Então, é esse aspecto moral da lei que não foi abolido, que ele ainda continua. E nós, como crentes, nós, como cristãos, cumprimos os aspectos morais da lei. Então, quando a lei diz lá não cobiçarás, quando a lei diz não dirás falso testemunho, né? Não cobiçarás o bem do teu próximo, né? Somente ao Senhor adorarás e a Ele prestarás culto, né? Quando ela está fazendo todas estas afirmações, estas afirmações ainda são válidas, elas não foram revogadas, ela ainda continua. E Paulo, então, vai demonstrar tudo isso. A gente compreende melhor esse aspecto da lei, este aspecto de cumprimento das normas morais da lei, compreendendo também o ensino da teologia reformada. Na teologia reformada diz lá que Deus trata conosco, Deus trata com os seres humanos através do pacto que ele fez. Primeiramente, ele fez um pacto de obras, um pacto com Adão, né? E a Adão era necessário o cumprimento da lei. Havia lá toda uma série de normas que Adão teria que cumprir, promessas, né, em caso de cumprimento, que geraria as bênçãos, e Deus tratava então, no Antigo Testamento, todo o seu povo através desse pacto de obras. Depois veio Cristo, e com Cristo um novo pacto, o pacto da graça. Deus nos trata então em Cristo através da graça. Pela graça, aqueles preceitos rigorosos, cerimoniais, foram abolidos e nós apenas cumprimos os preceitos morais da lei. Estamos agora no tempo da graça, na época da graça, conforme as alianças que Deus fez, a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. E é nesse aspecto, então, que muitas normas, essas normas da lei que mostram o pecado, normas da lei que condenam o pecado, elas estão então abolidas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então a lei mostra o caminho que nós devemos seguir. Este caminho para compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Na teologia lá dos reformadores, no ensino
da nossa tradição reformada lá, no ensino da Confissão de Fé de Westminster, ela fala lá no seu capítulo 19 sobre a lei de Deus. Diz a confissão: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal. E prometeu-lhe, sob condição de ele cumprir a lei, e o ameaçou com a morte caso ele a violasse, e dotou-o com poder e capacidade para guardá-la. Nós sabemos então que Adão não foi capaz de cumprir toda a lei. Adão caiu, houve a queda, houve o pecado. Então diz lá a confissão de fé, essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma perfeita regra de justiça, né? Ela foi entregue por Deus lá no Sinai através dos 10 mandamentos e ainda continua em vigor. Essa lei é chamada então a lei moral. A lei moral, né, que foi dada para a igreja, né, sob a sua tutela, e que contém as diversas ordenanças que mostram o caminho que nós devemos seguir. E dentro desta lei, né, no seu aspecto cerimonial, ela foi abolida então pelo Novo Testamento. Então, compreendendo então todas essas afirmações da teologia reformada, nós vemos que esta lei moral, ela obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre. Ela obriga tanto as pessoas que são justificadas, né, como nós, quanto as demais pessoas. E isso não somente por causa do seu conteúdo, mas também por respeito à autoridade de Deus, o Criador que o deu, e pelo sacrifício de Cristo feito na cruz e por aquilo que Cristo anunciou no Evangelho. Os verdadeiros crentes, então, embora eles não estejam sob a lei como um pacto de obras, eles não estão na lei sobre um pacto das obras, né? E eles não são nem condenados nem justificados por ela serve então esta lei de grande proveito, tanto a ele como aos demais. Como regra de vida, ela informa a todos os crentes a vontade de Deus e o dever que eles têm, né? Os dirige a todos nós e o obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhe também, né, os pensamentos pecaminosos, a natureza do coração de cada um, revelando a nossa verdadeira natureza diante de Deus, né? E ela tem uma utilidade muito grande para todos nós que somos regenerados, porque ela proíbe o pecado, ela refreia o mal e ela contém a corrupção da carne, a corrupção de todo o ser humano. Então, todos esses usos da lei, eles não são contrários à graça de Deus, nem são contrários à graça do Evangelho, mas eles se harmonizam com o Espírito de Cristo, com o ensino de Cristo, porque ele submete a nossa vontade, ele submete a todos nós a vontade do homem a fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, né? Aquilo que Deus quer que nós cumpramos e que nós façamos. Esta então é a função da lei, refrear o mal, revelar o pecado. Ela não tem domínio sobre nós, né? Não estamos debaixo da lei, mas ela serve de caminho, né, de condutor para que nós possamos cumprir todos os ensinamentos e todos os preceitos de Cristo. Portanto, voltando então este é o ensino da teologia reformada sobre a lei do Antigo Testamento. E conforme Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 7, ele faz então esta relação entre a lei e o pecado, né? A lei mostra o pecado que está diante de nós, o pecado que nós temos que resistir a ele, que nós temos que superá-lo pela graça de Cristo. Paulo dizia então que outrora ele vivia sem a lei, ele não conhecia a lei. Ele vivia sem a lei e ele não tinha consciência do pecado.
Mas sobrevindo a lei mostrou o seu pecado. E ele teve consciência de que o que ele fazia era errado. Então, o pecado, diz Paulo, ele prevalece da lei, ele prevalece sobre o mandamento, né? E ele nos engana, né? Ele nos engana e ele quer mostrar que nós já estamos condenados. Mas ensina o apóstolo, diz ele lá no versículo 13 do capítulo 7, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, diz ele, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo ainda está dizendo que ainda nós temos essa natureza carnal. Esta natureza carnal, então, que é refreada pela regeneração, é refreada pela graça de Deus, de tal modo que o pecado não atua constantemente em nós. Nós podemos, pela graça, dominá-lo, né? A lei mostra o pecado, mostra que o pecado ainda pode agir ou está agindo em nossas vidas. Mas pela graça de Cristo nós podemos superar este pecado e escapar então dessa escravidão da lei quando ela simplesmente nos mostra o pecado para condená-lo. Então diz Paulo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que ela é boa. Porque, então, diz Paulo, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo, então, está aqui mostrando que toda aquela natureza pecaminosa daquele pecado de Adão que passou a todos os seres humanos, continua atuando em todas as pessoas, atuando em todos os seres humanos. É este pecado que compete a cada um de nós dominá-lo. É este pecado que, pela graça de Deus, nós podemos superá-lo e nós podemos dominá-lo. Ele está sempre à espreita a este pecado, né? E pela graça nós conseguimos refreá-lo. Existe um bem, nós pela nossa livre vontade muitas vezes não conseguimos resistir ao bem, mas podemos viver em santidade porque somos guiados por Cristo e pelo Espírito de Cristo que está em nós. Este então é o ensino do apóstolo Paulo em relação à lei e ao pecado. A lei vem, a lei aponta para o pecado, a lei mostra constantemente o pecado, diz que somos escravos do pecado se não aceitarmos a Cristo, se não formos justificados por Cristo, seremos sempre escravos do pecado e filho das trevas. Nesse aspecto, a lei tem domínio sobre cada um, o pecado tem domínio e a lei não pode libertar a pessoa, somente a lei, não há libertação da pessoa, a pessoa não se livra do pecado. Mas ao tempo em que ela aceita o chamado de Cristo, ao tempo em que ela, aceitando a Cristo, é uma pessoa regenerada, uma pessoa que na linguagem do Novo Testamento nasce de novo. A partir deste momento o pecado não tem mais domínio sobre nós. Somos declarados justos, justificados por Jesus Cristo, pelo sacrifício dele feito na cruz. E a partir deste momento, então, Deus nos declarando justos, Deus pode nos receber nos céus, receber na sua casa. No céu não entra pecador, no céu entra aquelas pessoas que são justificadas por Deus. E na condição de justos é que nós entramos ali no céu. E na condição de justos estamos sobre o pacto, este pacto da graça, pacto feito lá
com Jesus Cristo, né, que dizia que o sacrifício de Cristo na cruz, quando aceito pela fé, né, iria então proporcionar a salvação para todos aqueles que creem, para todos aqueles que têm fé em Jesus. Então nós trabalhamos com o pacto da graça, este pacto que nos dá também o Espírito Santo, né? Somos templo do Espírito, habitados pelo Espírito, e vamos assim refreando as obras do mal, os pecados da carne, né? E vamos então ter conosco os frutos do Espírito, como uma pessoa que faz parte deste reino da luz, deste reino de Deus, né? Neste aspecto, nós conseguimos então refrear o pecado e compreender que a lei que, sob o domínio do pecado, nos condenava, agora a lei mostra um caminho auxiliar, né? A lei é nossa auxiliadora para nos mostrar o caminho correto, o caminho que conduz a Cristo. Somente assim nós podemos cumprir então os mandamentos, aqueles mandamentos dados por Jesus Cristo, né? Quando foi perguntado a ele quais são os maiores mandamentos, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo. Então, o amarás o Senhor teu Deus é o conhecer também a Deus, é o estudo, é o conhecimento, é a prática da vida cristã, né? São as leituras, as nossas devoções, né? De tal forma que nós possamos conhecer tudo aquilo que Cristo quer de nós. E a segunda parte do mandamento, que é amarás o teu próximo, nós podemos amar o nosso próximo quando nós agimos então com ética cristã, né? Amando o próximo, fazendo a justiça, procurando compreender o nosso próximo e procurando ao mesmo tempo auxiliar a este próximo na nossa caminhada cristã. E tudo isso a gente faz, essa prática em relação ao próximo, com a ajuda da lei. A lei vai nos mostrando o caminho e vai mostrando o nosso modo de agir. Então a lei lá atrás nos condenava porque mostrava o pecado, né? Como nós saímos nós não estamos mais naquele velho pacto, no pacto das obras, essa lei, no seu aspecto de condenação, não tem poder sobre nós. E como regenerados em Cristo e sob o novo pacto que é o pacto da graça, então a lei né, deixa de ter esse aspecto condenador e passa a ter este aspecto de auxiliador, nos mostrando o caminho da verdade. No ensino ainda da tradição reformada, citamos mais uma vez aqui o ensino da confissão belga como sendo uma das primeiras confissões da Igreja Cristã, da Igreja Cristã na época da Reforma, por volta de 1561. Então, ela diz assim no seu artigo 25, né? Cremos que as cerimônias e figuras da lei terminaram com a vinda de Cristo e eram sombras que apontavam, então, né, para um fim que haveria de vir. Né? Para nós, a sua verdade, a verdade da lei, a sua substância, ainda permanecem em Cristo, porque em Cristo tem o seu cumprimento. Ainda usamos, diz a confissão, os testemunhos da lei e dos profetas, para nos confirmarmos no Evangelho e também para regularmos a nossa vida em toda a honestidade para a glória de Deus, conforme a sua vontade. Então, compreendendo esta verdade bíblica, compreendendo esta afirmação do apóstolo, não estamos debaixo da lei, mas sob a graça, nós podemos compreender o papel da lei. Papel da lei que, abolido no seu aspecto cerimonial, agora sob o pacto da graça, então, nos mostra o caminho de Cristo e nos conduz a Cristo. Então, o pecado que é mostrado pela lei, demonstrado pela lei, a relação do pecado e da lei em relação ao crente, então, tem este aspecto ensinado por Paulo aqui no capítulo 7 e neste versículo do capítulo 6, 14,
que mostra o aspecto da relação entre lei e pecado. Assim nós podemos guiar a nossa vida cristã, guiar a nossa conduta cristã por este caminho, né? Compreendendo o papel da lei, compreendendo que somos livres da condenação da lei e que ela está conosco e ela nos auxilia para superarmos o pecado. Assim, a graça de Cristo age em cada um de nós e continuará agindo em todos os seus filhos. Muito obrigado. Amém.